gente, boa noite, Walter Costa mais uma vez, ou bom agora, como o Átila gosta de dizer, porque a gente nunca sabe a hora que vocês vão assistir esse podcast. Episódio número 17, controle de acesso e segurança para condomínios, diretamente aqui do Espírito Santo, dos estúdios Froistec em Hollywood, Espírito Santo. Trago aqui dois especialistas e estou falando aqui para o celular também para vocês saberem que estou ao vivo no meu Instagram, para quem quer entender um pouquinho sobre o assunto, que é assunto seríssimo, assunto que acredito que seja um dos mais sérios dentro do escopo de condomínios, controle de acesso e segurança. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Antes de tudo, sigam aqui a plaquinha, o que a plaquinha diz, sigam, inscrevam-se, liga o sininho, cola na gente, cola no podcast Condomínios Brasil. Se você mora em condomínio, você vai gostar muito do que a gente está trazendo de informação. Então, sem mais delongas, gente, até para parar aqui de focar um pouquinho no ao vivo do Instagram, quero apresentar a vocês, quem está na mesa hoje para compartilhar conhecimento. Lembrando que o podcast Condomínios Brasil tem um único intuito, tá? Um único intuito, que é trazer comunicação, facilitar assuntos importantes para a vida de um condomínio, tá? Então é combater a desinformação nos condomínios e evitar prejuízos por má contratação, por exemplo, Então é com muita alegria, com muita felicidade que eu vou apresentar a vocês aqui na mesa nosso convidado já, porque primeiro nosso co-host vai dar uma pincelada, vai dar um oi pra vocês. Lá ele, pincelada não. Átila, fala um pouquinho aí também pra gente poder introduzir no Isaac o assunto. Esse aqui é o podcast que já começa descontraído, Mas muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. O interessante, Walter, é que a gente traz esses conteúdos, a gente vai falar aqui nesse podcast hoje de segurança, mas com descontração, da forma como se fosse ali o próprio condômino ali, curtindo ali a festa dele, tomando uma cervejinha, como nós estamos tomando aqui nesse podcast, Loud Beer, E imagina você aí no seu condomínio, tomando a sua cervejinha, como a gente está fazendo aqui agora nesse podcast, mas a gente quer fazer isso como? Em segurança, Então, nesse bate-papo descontraído aqui, hoje a gente vai falar de segurança, de controle de acesso, para que a gente possa estar aí ajudando os condôminos, os administradores de condomínio, a turma que atende o condomínio, como desmistificar várias coisas em relação ao controle de acesso. E o Isaac, o nosso convidado que está aqui na mesa hoje, trazendo as informações técnicas, afinal de contas, ele está sempre em campo, visualizando, inspecionando, vendo todos os projetos de segurança e com isso vai ter muito para contribuir aqui. Então, Isaac, seja muito bem-vindo e se apresente aqui para o time e para todos que estão acompanhando aqui esse podcast Condomínios Brasil. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isaac Frois, sou diretor operacional da Froistec, e especialista em sistema de segurança eletrônica e controle de acesso, Então, hoje a gente vai trazer algumas informações para vocês, quebrar alguns tabus do controle de acesso, que muita gente acha que controle de acesso é só você colocar um dispositivo que faz a identificação e libera o acesso. É muito mais do que isso. Você vai entender hoje por que um carro não anda sem motor. Então, quando você coloca lá no porta do seu prédio um controle de acesso para poder simplesmente liberar o acesso de qualquer maneira, é um carro sem motor descendo uma ladeira. Lá embaixo a pancada vai ser feia, beleza? Então você precisa de ter controle desse automóvel, porque o controle de acesso é um automóvel e ele é conduzido pelos administradores do seu condomínio. E se você não dirigir esse automóvel da forma correta, a pancada vai ser feia. Feito a apresentação do Isaac, Walter, esse podcast vai ser diferente. Eu vou começar perguntando para você, que é o host desse podcast. Sabe por quê? Porque você é um cara que entende muito de condomínios, é um cara que leva soluções de portarias presenciais para os condomínios. E a gente fez ali algumas enquetes e as pessoas perguntaram assim, o que é controle de acesso? Boa. Muito na cabeça das pessoas, quando você fala em controle de acesso, as pessoas estão pensando em tag, biometria, chaveirinho e por aí vai, controle remoto. Mas o controle de acesso ele já começa desde muito tempo atrás
quando você coloca ali um porteiro com um papel, com agenda na mão, ali, isso já é um controle de acesso. Porque se você tem um porteiro no seu condomínio, ele está controlando o acesso, permitindo entrar somente quem é morador ou não. Então, não tenho tecnologia, eu não tenho nada, mas eu tenho gente, que é a sua expertise, Walter. O que é preciso, o que é necessário para fazer uma boa escolha ao colocar ali no condomínio um porteiro controlando esse acesso, e depois a gente aprofunda que, uma vez eu tenho um ser humano fazendo isso, que é a sua expertise, se ele tiver aliado a tecnologias, é muito melhor. Mas vamos falar de gente aqui agora. Bom, diferente, né? Porque agora eu estou recebendo a primeira pergunta. Geralmente eu faço a primeira pergunta, mas é uma pergunta muito simples. Vou só alinhar aqui para o pessoal que está online me ver enquanto eu falo, enquanto eu discurso. Então, assim, vamos lá. Controle de acesso, a parte física do controle de acesso, né? É muito simples. Então, quando a gente fala de controle de acesso, como o próprio Átila bem disse, a gente está falando tanto da parte humana, aliás, antes de tudo da parte humana, porque é um controlador de acesso ali físico, né? Como a gente gosta de dizer, há uma ostensividade por ter um ser humano, por ter uma pessoa, né? Aquele contato físico, querendo ou não, gera uma experiência de mais ostensividade, né? Tem alguém ali, né? Tem alguém ali, né? E alguém que geralmente o pessoal do condomínio já conhece, que já sabe quem é o Átila, já sabe quem é o Isaac, já sabe qual que é o carro dele, já sabe qual que é ali a rotina deles, né? Mas não, nem só de papel e caneta vive o homem, né? Então acredito assim, a portaria física ela é muito eficaz, todo mundo sabe disso, porém com tecnologia a gente potencializa a qualidade do controle de acesso. Então, quando um porteiro tem ali, além de apenas uma agenda para fazer o protocolo, ele vai ter ali de repente um aplicativo para estar subindo ali alguma informação direto para o síndico, para estar subindo ali alguma informação para os próprios moradores na hora de receber alguma encomenda, alguma coisa do tipo. Como inclusive tem o próprio Severino, né? Severino Aplicativo, que é um dos patrocinadores aqui do podcast, Severino do Bruno Gurgel, que ajuda muitos condomínios, ajuda muitas portarias no controle de acesso, por conta dessa facilitação da comunicação. Então, acredito que o controle de acesso, ele é uma das ferramentas que compõem ali a segurança do condomínio, que é um assunto que a gente vai tocar hoje, faz parte. E eu acredito que a comunicação, ela facilita o controle de acesso, facilita a otimização da segurança no condomínio, e é justamente isso que a gente vem trazer para vocês. E aí, acho que está respondida a pergunta. Muito bem respondida. Muito bem respondido, obrigado. E eu vou passar, inclusive, já para o Isaac, perguntando algo que foi, para mim, foi a pergunta mais legal que eu recebi nas caixinhas. A gente combinou, para quem não sabe, todos os hosts do podcast abriram uma caixinha ali no Instagram para que vocês pudessem fazer uma pergunta. E a que eu achei mais interessante eu trouxe aqui e tem super a ver da pergunta que o Átila fez para mim, né? Então, quais os desafios encontrados no controle de acesso para visitantes, prestadores e principalmente para entregadores, Walter? Você consegue facilitar isso para nós? Essa foi a pergunta que veio na caixinha. Anotei aqui na agenda para não esquecer. E eu já jogo a bola aí pro meu amigo Isaac e vou ali dar a oportunidade para o pessoal assistir ao vivo essa primeira resposta do meu amigo sobre esse assunto que essa pergunta eu achei top. Para mim achei top. Repete a pergunta só para frisar pro pessoal. Desafios enfrentados no controle de acesso para visitantes, prestadores de serviços e entregadores também. Desafios enfrentados no controle de acesso, tá? Desafios enfrentados no controle de acesso, né? A gente não vai ter. No controle de acesso, a gente não vai ter. A gente vai ter desafios na ausência do controle de acesso. Então, já iniciando a resposta dessa pergunta. Quem tava assistindo já ficou... Peraí, como assim? Já vai gerar um corte. Porque quando a gente tem controle de acesso, né? O que você imaginar hoje de desafio ou de dificuldades, isso, todos esses paradigmas já foram traduzidos, já foram resolvidos. Então, se você levanta hoje uma necessidade, são milhões de empresas trabalhando em prol
da sua necessidade. Então, o meu visitante tem um risco de ficar lá fora. Não tem mais. Você tem controle de acesso através do sistema, o seu visitante não vai ficar lá fora. Meu visitante está na chuva. Não vai ficar mais, através do controle de acesso. Essas dificuldades, elas vêm mais para as pessoas que não têm controle de acesso. Porque tem muitas pessoas que planejam, que sonham em ter o sistema e acabam não implantando. Eu vou esperar o vizinho, vou esperar o outro vizinho, vem o terceiro. Aí todo mundo coloca, todo mundo se organiza. E sempre tem alguém que fica para trás. E às vezes fica para trás porque não toma essa ação. E acaba sendo o mais vulnerabilizado entre todos. Então esse desafio vai ser um desafio só para quem não se propõe a mudar. Né? Então, a partir do momento que você escolhe uma empresa especializada, uma empresa que tem domínio, uma empresa que tem sistema, que ela te entrega todas as soluções que você levanta para ela, você não vai ter esses desafios, né? O desafio é você não ter o controle de acesso. Essa pergunta, Walter, a gente pode destrinchar ela em várias partes. Várias partes. Então, nós vamos trabalhar um pouco nessa pergunta e vamos trabalhar ela em tópico. Começa essa pergunta de novo. É uma pergunta bem abrangente. Vamos lá. E por isso que eu ela é fantástica. Esse é o motivo Começa de novo que nós vamos começar primeiro tópico. A pergunta pode ter chegado de uma maneira... poderia ter chegado melhor. Não, né? Ela chegou muito boa. Acesso, ela chegou muito boa, sabe por quê? Ela chegou tão abrangente, essa pergunta, porque ela traz diversas situações, visitantes, entregadores, moradores. Isso que eu gostei. Ela é completa. E ela já veio como um paradigma. Por isso que a gente pode destrinchar essa pergunta de forma que a gente vai trabalhar o controle de acesso aqui por etapas, né? Então, faz a pergunta de novo do começo. Então vamos lá, Walter. Quais os desafios enfrentados no controle de acesso para visitantes? Ponto. Visitantes. Pronto, visitantes. Beleza. Porque nós que somos especialistas em controle de acesso, e eu basicamente faço questão de ir para... Só uma coisa, teve um comentário aqui que falou assim, Tiago Cavalcante, ele é gerente da Condonal Imóveis, falou assim, sobre esse assunto precisamos levar em conta as unidades desocupadas que têm acesso de corretores imobiliários com livre acesso nos condomínios. Isso é muito relevante. Boa, viu, Tiagão? Muito boa, Thiago. Boa. E agora, nós vamos pegar desse tópico, se a gente vai considerar, inclusive, os corretores como visitantes ou prestadores de serviço. Boa. Então, primeira parte, como tratar isso em relação aos visitantes? Primeiro passo, existem tantas soluções e a gente vai segmentar esse podcast nosso. O Walter está lá levando as soluções para os condomínios. Eu, particularmente, atendo as demandas comerciais. Ouço a dor do cliente ou a necessidade do cliente, logo desenho isso, entrego para o Isaac, que é o diretor operacional, executar e trazer informações técnicas quanto à implementação. Então, quando eu estou ali ouvindo a necessidade do cliente, e aí a gente começa por visitante, a gente vem agora aqui no primeiro passo. Chega lá no condomínio, Walter, uma pessoa, e você está aguardando agora o Isaac lá no seu condomínio, certo? Perfeito. E você... Nossa, a gente tá na rede social hoje. Vamos colocar mais efeito. O que eu sou. Mas vamos lá, tá aguardando o Isaac. E postou na rede social: alô, Isaac, meu brother! Tô te esperando aqui em casa hoje. É nóis. E tá lá no Instagram, certo? Perfeito. Muita gente faz isso. Estou aqui com meu amigo Isaac. E por aí vai. Hoje vai rolar churrasco aqui em casa. Pronto. E chega agora lá no condomínio. E aí eu vou citar opções, inclusive, tá? Tem lá. O seu condomínio pode ter uma portaria presencial, gente, e esse condomínio pode ter também uma portaria remota. Portaria remota, ela é atendida por gente. É uma pessoa que está lá do outro lado atendendo, tá? É basicamente a mesma coisa. E agora, chega lá, toca o interfone, o porteiro liga e fala assim: Walter, o Isaac chegou. Você que está nos assistindo aí agora, você está esperando alguém, o porteiro te liga, fala o nome da pessoa que você está esperando, você deixa ou não deixa entrar?
vamos colocar a situação de jogo, como a gente fala no futebol. Situação de jogo. Situação de jogo, como é um terceiro que tá me falando, que é o Isaac, com certeza é o Isaac. Suba, Isaac. Suba. Você vai virar pro porteiro. Você vai virar pro porteiro. É o Isaac, sobe. Pode esquece. subir, porque é natural você confiar no porteiro. É natural que você vai liberar aquele acesso. Sim. E o que a gente está falando aqui não é nenhum segredo para bandido. Porque nós que somos especialistas, a gente precisa estudar. Precisa antecipar. Total. E aí, morador, é importante... Se eu não tenho, porque olha o que é o controle de acesso. Como eu vou controlar isso? Beleza. Eu cheguei no evento... Eu tenho até um adendo aí sobre o que você falou que não é nenhum segredo para bandido. Porque são coisas que a gente aprende com bandido. Exatamente. Total. A gente estuda isso. Então, logo o morador vai liberar. Agora, se existe uma brecha, o que a gente pode fazer para ter um melhor controle de acesso? E veja só, para garantir a minha segurança, mas eu não tenho como implementar agora nenhuma ferramenta ou gastar dinheiro. Então, eu vou receber o Walter na minha casa, eu vou receber o Isaac, eu posso combinar uma pergunta. Cheguei no evento recente, um amigo estava me aguardando, e aí quando eu cheguei no evento, ele me deu uma palavra, né? E quando ele me deu essa palavra lá, eu me identifiquei e tal, e qual é a palavra? E aí eu tinha que falar a palavra, falei a palavra, pronto. De fato, esse não precisou colocar facial, não precisou, porque nós temos soluções tecnológicas para isso. Sim. Mas o que a gente precisa trazer aqui para quem está nos assistindo é, o meu prédio, eu gostaria de ter algo mais robusto. Eu queria ter um sistema, mas eu não tenho dinheiro agora, a gente precisa entender a dor do nosso cliente. Pronto, então, se você que está nos assistindo aqui agora, se você puder combinar com quem você vai receber de visita na sua casa um código, combine. Porque você está controlando, criando mais uma validação... Uma barreira de segurança. Né? Desse acesso. Eu vou trazendo esse tópico antes da gente chegar na parte técnica e eletrônica, que o Isaac tem muitas coisas para poder trazer em relação a isso, e ele é o nosso convidado especial aqui hoje. Então, será... Olha aí que bonitão, gente. Que tá será que ficou claro aqui existe uma brecha, né? Que você tem o vírus e você tem o antivírus. Isso está lá no seu computador. Você bota o antivírus. Daqui a pouco cria um vírus maior. Então a gente tem que vir atualizando porque de acordo com o que vai sendo criado os vírus ou as estratégias pelo crime. Certo? Beleza. Agora, respondendo também a pergunta em relação à questão do corretor, né? Do Thiago. A mesma coisa. Olha, aí eu tô vindo aqui num prédio que tem o porteiro presencial ou que talvez nem tenha porteiro. Tá lá só um prédio mais simples, uma portaria autônoma, liga direto pro meu interfone e tal. Então, se você tá recebendo essa pessoa, crie algum mecanismo para você validar, porque você não está vendo. E se você não está vendo, porque quem nunca chegou lá, tocou o interfone, quem é? Sou eu! Quem nunca respondeu sou eu e a pessoa foi e abriu? Sou eu quem? Então já começa por aí, porque leva a entender que equipamento, vender coisa vai resolver a situação. Se o ser humano não tiver treinado, não vai resolver, tá? Boa. Agora, outra solução que pode ser resolvida com base em tecnologia, eu posso ter um aplicativo que eu mando o convite para o meu corretor. Logo, ele cadastra o rosto dele, eu crio um prazo de validade. Se meu prédio tem porteiro 24 horas e tem uma ferramenta dessa lá, na hora que ele olhar lá, chegar na porta do prédio, que ele olhar no reconhecimento facial, já aparece na tela do porteiro. Esse é fulano, é o corretor que vai atender o apartamento. Não precisa falar nada, só dele olhar. Só para o pessoal entender, quando tu fala se o meu equipamento tá lá, quem é o meu equipamento? Depende. Sabe por quê? Eu venho trazendo essa informação aqui de uma forma muito imparcial, sem querer direcionar que é a Afrostec. Quando eu digo meu equipamento, pode ser o equipamento dos meus concorrentes, não importa. Pra vocês entenderem, gente, vamos lá. Eu fiz uma pergunta capciosa porque eu quis fazer um merchandising, mas vamos lá. O Átila, ele é sócio de uma das maiores empresas. Deixa eu botar até aqui pro meu público que tá online ver também, né? O Átila, gente, ele é sócio-diretor de uma das melhores empresas, particularmente, minha opinião,
de segurança eletrônica, portaria remota inteligente do Espírito Santo, né? E quando ele fala meu equipamento lá, é porque a Froistec tem uma tecnologia que prossiga. Exatamente. Então, a nossa tecnologia, a gente coloca o sistema de controle de acesso facial lá no condomínio e a gente coloca um aplicativo. E nesse aplicativo, seja com edifícios com porteiro ou sem porteiro, então logo, alguns prédios que tem 10, 15 apartamentos funcionam tão bem que eles optam por tirar o porteiro e economizar. Mas tem prédios gigantes que também vai utilizar essa ferramenta para ajudar o porteiro. Sim, um upgrade. Um upgrade. Então, se tem porteiro e eu estou aguardando um corretor chegar, eu mando o convite, esse cara vai chegar lá no condomínio, quando ele olhar, pum! Já aparece lá porteiro, corretor tal da empresa tal, vai visitar o apartamento tal. Só pela face? Só pela face, só dele olhar. E como é que vai fazer esse cadastro? Eu vou mandar um link para ele no WhatsApp dele. Ele vai cadastrar o rosto dele de qualquer lugar do mundo, basta ele ter internet. Ele não precisa baixar absolutamente nada. Pelo próprio WhatsApp, ele clica no link, ele já cadastra o rosto, insere os dados dele ali. Detalhe, esses dados não vão para o porteiro, não vão para ninguém, ele está dentro de um sistema de forma segura, porque um outro detalhe, você chegar no condomínio, aí você está ali verbalizando o seu RG, você está verbalizando o seu CPF. Tem pessoas que podem estar ouvindo essa informação. Agora, se você está num ambiente seguro, controlado, dentro do seu carro, em casa, e você insere os seus dados ali sem estar falando para ninguém, logo você não tem informações sensíveis sua vazando para ninguém. Então isso traz mais segurança. Agora, o meu prédio não tem porteiro, ele tem uma portaria inteligente, porque isso é uma solução de portaria inteligente, que ela serve tanto para auxiliar o porteiro presencial, como se não tiver um porteiro. Pronto. Então agora a pessoa chega lá, vai olhar, agora eu não tenho porteiro, esse é o próximo cenário. Se eu mandei o convite, ele olha, a porta abre, ele não entra. Não tem um porteiro, no caso, só para elucidar para o pessoal. Quando o Átila fala não tem um porteiro, é porque não tem um porteiro físico nem virtual. É uma portaria ali autônoma. Inteligente. Porque sabe? Quando a gente coloca um sistema... O conceito de porque quando a também. gente coloca um sistema que faz o reconhecimento, ele tem uma inteligência embarcada ali, então a inteligência a ponto que nos nossos aplicativos a gente tem um Froistec, a gente tem um aplicativo do síndico e a gente tem um aplicativo do porteiro ou do zelador. Que se o síndico apontar a câmera do celular dele para uma foto sua, o aplicativo traz a informação, fala, esse é fulano. Se ele pegar essa foto, essa imagem que está lá no controle de acesso facial, ou no sistema de câmera, ou no Instagram, ou a foto do WhatsApp da pessoa, se ele tira uma foto, já traz aquelas informações. Aí agora, falei de todo esse contexto, não é lindo? É, bastante. Agora eu vendi isso pra vocês aqui agora. Ou seja, o comercial da Froistec. Vendi. E o Isaac vai instalar. Agora ele vai implantar. Vamos lá. Agora o Isaac vai implantar. Isaac, quais cuidados nós temos que tomar com a implantação de um sistema de controle de acesso que vai entregar essa solução aqui para quem está esperando por ela? Agora vamos para um ponto crucial, que são os cuidados que a gente tem, né? Partindo do ponto de instalação, né, quanto à segurança de dados também. Porque quando você coloca o seu condomínio nas mãos de qualquer pessoa, tem muita gente que vai por preço, né? Eu quero colocar o controle de acesso do meu condomínio, mas eu vou colocar na mão do mais barato, né? Então eu vou escolher por preço. Quando você escolhe por preço, gente, olha só, eu certa vez conversando com um rapaz, ele falou comigo que ele era especialista em segurança eletrônica em São Paulo, veio trabalhar aqui no Espírito Santo, e aqui no Espírito Santo ele virou usuário de crack, cocaína, e ele estava afundado nas drogas. Só que a gente monta sistema é para esses caras não burlar, porque se o cara ele tem um vício, ele vai fazer qualquer coisa para ele poder alimentar esse vício dele. Só que o cara ele tem a expertise para poder fazer uma instalação completa de controle de acesso. E às vezes você escolhe um camarada que ele é cheio de vício para dentro do seu condomínio. Às vezes também é um ser humano que ele não tem uma boa índole. Você não faz uma pesquisa de quem você está colocando dentro do seu condomínio. E aí você acaba colocando uma pessoa que ela vai te trazer diversos transtornos. E isso é a realidade de muitos condomínios hoje.
E alguns clientes que a gente atende, eu escuto o cliente falar, cara, eu cheguei em vocês aqui porque vocês são uma ótima referência, mas eu quebrei a cara que eu contratei um camarada aí, ele pegou meu dinheiro e desapareceu. Isso é mais comum do que parece. Então, você contrata o mais barato, o cara ele coloca preço porque ele sabe que ele não vai entregar, mas você vai pagar. Ele pede 50% ali, você paga os 50%, daqui a pouco você não acha telefone, você não acha mais nada dessa pessoa. E você também vai correr o risco de pegar alguns aventureiros que estão aprendendo a colocar preço, né? E aí vão ser dois sofrendo. Vai ser ele sofrendo para aprender, porque eles entram para aprender na sua obra, né? E vai ser você sofrendo com ele, porque no final você vira o auxiliar técnico dele. E aí você fica com dó. E essa dó te traz um transtorno muito grande. Não só para você com o colaborador, também como para as pessoas que você precisa de prestar conta. Então eu falo assim, o primeiro passo é você dividir essa responsabilidade com os condôminos, com o conselho do condomínio, e você nunca fazer essa escolha sozinho pelo mais barato. Ah, beleza, eu vou contratar uma empresa, eu quero escolher aqui a empresa que eu vou contratar. Primeiro, know-how. Segundo, você vai para a questão de valor, né? Nunca escolha o menor preço, mas escolha o melhor valor. Só uma coisa, só pra gente colocar. A gente já prega muito isso, quem assiste o podcast vai saber o que eu vou estar falando, mas vou ratificar. Valor versus preço. É bom a gente colocar Valor esse versus ponto. preço. Porque a estrutura que a Froistec tem, olha a qualidade de entrega que a Froistec tem, olha a velocidade de resposta, SLA, né, da Froistec. Né, mas só para elucidar, pode continuar, desculpa te cortar, mas ainda assim eu entro nesse tema, porque a gente está falando um pouco de Froistec aqui. Sim. Mesmo eu sendo o diretor comercial da empresa, eu não quero conduzir esse podcast de forma que está levando para vender um produto da Froistec. Porque o que eu gosto, até quando eu vou vender, e acaba vendendo muito, sabe? Quando eu estou nas assembleias e tudo, porque eu gosto de levar informação, esclarecer para o nosso consumidor conseguir pesquisar e fazer uma boa compra. E tem muitas empresas boas. Ele não precisa... E ainda mais quando a gente fala, Walter, do Condomínios Brasil, que é um podcast que tem uma abrangência a nível nacional. Então, se o cara de São Paulo que está assistindo agora, eu não vou lá instalar o controle de acesso para ele ainda. Boa. Né? Boa, ainda. Mas eu preciso, através desse podcast, que esse espectador que está lá em São Paulo, no Ceará, na Bahia, não importa onde ele esteja, que ele consiga encontrar a empresa correta, o prestador correto para atender ele. Logo, quem está assistindo a gente aqui no Espírito Santo, só o fato da gente estar trabalhando esse conteúdo aqui, isso de fato traz autoridade e isso impacta também na conversão, tá? Então, para vocês espectadores assistirem aqui, que a gente não está direcionando esse podcast para não ser um podcast de venda e sim um podcast de conteúdo, tá? De informação. E aí o Isaac, ele explicou aqui, cuidado, vai fazer uma aquisição. Então, primeiro passo. Antes de informações técnicas, checa um pouco sobre informações da empresa que você está contratando. Checa e... Ele quer dizer para você checar e checar de novo. É isso aí. checa de novo. O Severino já dizia. Então, beleza. Fiz essa pesquisa, Walter. Sabe por quê, cara? Daqui da nossa empresa, a gente consegue abrir porta de prédio em qualquer lugar. Do mundo. Qualquer lugar do mundo, cara. Porque a gente colocou o controle de acesso lá. Então, a portaria remota tá onde? Tem portaria remota que tá em São Paulo, que atende o Brasil todo, que tá no Ceará, que tá aqui no Espírito Santo, que tá em Minas. Então, cara, quem tá abrindo a porta da sua casa? Agora você vai deixar uma pessoa que talvez se achou ali no OLX de qualquer jeito. Você não fez ali uma pesquisa... Hoje eu fui conversando no Uber, falando assim, cara, é muito fácil ser bandido. O cara anuncia no OLX um sistema de câmera de controle de acesso, uma fechadura lá para sua casa, conecta lá no seu Wi-Fi. Ele não precisa ganhar dinheiro na venda, não. Ele vai vender a preço de custo. A partir daí que ele colocou e você pagou, logo que ele instalou isso na sua casa, ele tem acesso a tudo, cara. Ele é mais dono da sua casa que cara, você a gente agora. vê notícia aí de gente que tem acesso à informação, filma dentro da casa do cara, depois faz chantagem pra não soltar a imagem da mulher do cara pelada. Você tá entendendo? Porque a pessoa acaba esquecendo, se confortando com a câmera dentro de casa. Então, assim,
a pessoa tem que tomar muito cuidado e saber quais são esses protocolos ao colocar um sistema de segurança. Então, esse é um ponto importante. Então, o Isaac trouxe aqui sobre escolher uma empresa. Não importa qual empresa seja, desde que seja uma empresa idônea, e você vai fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Pronto. Daqui a pouco a gente entra de novo na parte técnica com o Isaac. Porque não adianta não ter uma boa instalação desse sistema, né? Beleza. Escolheu a empresa correta para fazer essa implantação. Aí, Isaac, vamos aqui numa questão técnica. Coloquei o meu controle de acesso da garagem por controle remoto. Eu te garanto, você pode ir ali numa banca de chaveiro e chega lá com o seu controle remotozinho e pede ele para clonar o seu controle. Porque às vezes o cliente não quer pedir a empresa de segurança e aí ele sabe que tem um chaveiro ali que clona o controlezinho dele. Se o chaveiro clona, o bandido também clona. Fácil. E nós temos aqui para demonstração equipamentos que é simples. É só ficar esperando você apertar o controle remoto do seu prédio que eu vou gravar ele, pronto. Agora eu abro a porta do seu prédio a qualquer momento. De alguns prédios. Porque para isso, Isaac, como que eu vou escolher um controle de acesso veicular para o meu condomínio por controle remoto e que o bandido não vai conseguir clonar o meu controle e entrar dentro do meu prédio? Quando a gente vai instalar o sistema de controle de acesso nos condomínios, uma grande preocupação da gente é colocar sistema criptografado. E como que funciona esse sistema com criptografia? Ele nunca vai gerar o mesmo código. Então, mesmo que o meliante consiga copiar aquele sinal, o próximo acionamento do seu controle, ele tem que gerar um novo código. Então, se o meliante copiou o código 0001, no próximo acionamento, o seu controle vai gerar o código 005. Então, se o meliante chegar lá com o código que ele copiou e ele for acionar, ele não vai conseguir, porque o sistema não vai aceitar mais aquele código. Então, a criptografia, ela embaralha os códigos e ela sempre manda um código diferente para que o seu controle nunca envie a mesma informação para o sistema de controle de acesso. E além disso, quando ele recebe o código, tem o código que é trocado com a vinculação ao seu usuário. Então o sistema ele vai entender que é o seu usuário, ele vai entender que ele está mandando uma informação criptografada através do seu controle remoto. Quando ele jogar num controle remoto qualquer, né, esse controle remoto ele não vai te validar como usuário e ele vai pegar um código repetido ainda que você já utilizou. E aí o sistema não vai entender. Ou seja, ele vai ter uma ação frustrada porque ele vai tentar copiar. O sistema dele lá pode até autenticar como copiado. Só que na hora que ele acionar, avisa, copiou, deu tudo certo, ok. Na hora de abrir o portão não é porque o equipamento está com defeito. Não é que o equipamento está com defeito. É que o seu condomínio está equipado com sistema de ponta para não aceitar esse tipo de clonagem. Então, existe o receptor convencional. O receptor convencional, ele copia códigos fixos, né? Esses códigos fixos, esses controles, eles sempre mandam o mesmo código 433 ali, a frequência vai ser sempre a mesma. E essa receptora, se esse código ele for clonado, for duplicado, essa receptora ela vai entender esse código sempre. Ela vai fazer a leitura desse mesmo código sempre, independente de você botar 20, 30, 40 controle. Quando você vai para criptografia, né? Você muda o equipamento que você instala lá dentro do seu condomínio. Aí você já não vai para uma receptora convencional. Você já vem para um outro modelo de receptora que ele é interligado a uma controladora, onde essa controladora faz a gestão desses acessos. E aí você mandou um comando, opa, a controladora está fazendo a gestão de todos os comandos que tá vindo ali, ó, esse código aí já passou. Esse daí não pode entrar não, já perdeu a vez. E aí quando você rodar, que você voltar de novo com o seu controle remoto, mesmo que você acione 10 vezes, o cara pode copiar 10 vezes. O 11º código vai ser um outro código e ele vai liberar somente o morador que tiver com o controle autenticado lá naquela controladora. E controles convencionais não vão conseguir entrar. Ainda sobre criptografia, porque eu realmente
Eu sou leigo no assunto, eu não sei de tudo. E isso é bom que você faz a pergunta que reflete coração. o usuário lá na ponta. Eu adoro quando eu sei pouco do assunto. Assim, esse assunto eu até sei um pouquinho. Mas quando eu sei menos, eu gosto mais ainda, porque é a pergunta de coração. Né? Quando eu sei um pouquinho, eu gosto de levantar aquela bola, mas realmente é uma de coração agora, porque eu não sabia que existia criptografia nesse controle de acesso, nesse ponto, né? O sistema, quando ele vê que aquele código que já passou uma vez, ele está passando de novo, existe algum tipo de aviso que ele informa, como o Atila falou, né? Eu falo brincando assim que a gente faz o merchandise dos parceiros na resenha, mas de fato, pode ser qualquer empresa. A gente está falando aqui, a gente tem público no Canadá, nos Estados Unidos, no Panamá, a gente tem público, a gente olha as métricas e vê que a gente tem público em vários locais. Então assim, é realmente independente da empresa, tá, gente? Eu falo da Froistec porque eu vejo, eu atesto, eu indico para os condomínios que eu estou trabalhando, porque eles entregam. Então, assim, mas independente do local que vocês estiverem no Brasil, que a gente tem também um bom público no Paraná, no Pernambuco, na Paraíba, onde a Froistec inclusive não está, você tem que... Ainda? Você tem que entender como que você vai chegar na empresa que vai te atender, que vai entregar. Então, a partir disso, responde para mim. Quando eu que copiei ali a chave do Isaac quando ele entrou? Quando eu vou tentar entrar, e aí o portão recusa, porque já mudou o código, criptografia. Beleza. Mas esse dado de que eu estou tentando utilizar um código do Isaac que já está vencido, ele morre ali ou ele vai para algum local que vocês tenham acesso e pode fazer um estudo para viabilidade de maior segurança? Enfim, acho que deu para entender o viés da Perfeito. pergunta. Então, na verdade, ele não vai nem enxergar, porque o que acontece? O seu usuário, o fixo ali, ele tem um cadastro lá dentro da controladora. O controle clonado, ele não vai ter essa associação com a controladora. E a gente vive um universo onde tudo é frequência, né? Então, a gente está aqui dentro dessa sala, eu tenho um sensor emitindo frequência, eu tenho um anunciador emitindo frequência, eu tenho vários dispositivos emitindo frequência, o controle do seu carro emite frequência. Nós mesmos emitimos frequência. Somos frequência. Tá na lei do triunfo de Napoleão Hill. Então, se a gente for aprofundar muito nisso aí... Exatamente. Hermetismo. Vamos ter um episódio só para hermetismo. As 7 leis do hermetismo. Aguardem. Se for aprofundar bem, vocês vão ver que eu dou choque. Então, o que acontece? Não basta ele copiar o código, né? Se ele não conseguir também copiar o seu cadastro. Então, o seu controle está associado ao cadastro associado lá na controladora. E os códigos, gente, eles, quando você digita o código 01, igual eu te falei, ele pode até se repetir, mas não se baseia simplesmente 01, 02, 03, 04, né? Ele se baseia também no seu controle, na identificação do seu controle lá com a controladora. Então, ele vem com um controle qualquer, ele vai copiar ali seu código, certo? Na hora que ele acionar, não é o seu usuário que está registrado naquele controle. Então o sistema não vai nem entender. Trazendo em metáfora o que o Isaac está falando. E aí, só uma observação. E aí você imagina, se o seu controle ele entendesse que aquele código ali foi um código copiado, tipo, a minha controladora vai gerar um alerta. Você ia viver o tempo todo com a sua controladora na portaria bipando. Pipi, 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 alerta de emergência, porque a frequência ela pode até se repetir em algum momento. Esse código ele pode até se repetir em algum momento, que é o fator do controle clonado, certo? Só que devido não ter uma associação ao usuário, né, ele não vai se repetir, então ele não vai enxergar. Senão você receberia alerta o tempo inteiro das outras frequências que também passam. Alguns fabricantes existe um fabricante, bem conhecido inclusive, que ele gera o alerta do controle clonado. Então, se eu clonar esse controle, ele vai apitar ali tentativa de clonagem. É um dos fabricantes que a gente utiliza aqui. Será que eu devo falar qual fabricante? A marca, você fala? Fala, faz o merchandise deles. Não, tem uma assim que ela avisa quando tem um controle, por exemplo, registrado, e aí que copiou clonou o mesmo código daquele controle. Tem sim um fabricante que avisa. Que vai trazer... Dentro do condomínio. Ali. Quer saber mais? Não fala não, mas conta aí. Mas tem sim, porque assim, a gente tem que estar o tempo todo levando soluções para o cliente. Hoje a gente trabalha com um fabricante aqui que ele gera esse alerta quando esse controle remoto ele é clonado, tá? Entendi. E isso garante ali mais segurança. Agora, ô Walter,
tem um outro detalhe. Você vê que o assunto esticou quando a gente falou aqui um pouco sobre a questão do controle remoto. Coisas simples. Mas você sabe uma coisa que às vezes a pessoa quer fazer uma firula? Eu acho que não quer fazer uma firula, não. O cliente, de fato, ele tá querendo mais segurança mesmo. E ele procura a gente e fala bem assim, eu quero colocar leitura de placa no meu prédio, porque vai ser top. Aí você pega, imprime a placa num papel A4, aponta e entra no prédio. Nossa Eu conheço senhora. um monte de prédio aqui, não vou nem citar os nomes, mas é bom que as pessoas você que está nos assistindo tem LPR aí, faz o seguinte, imprime a sua placa, lá na sua impressora, tira uma foto da sua LPR, placa. só para traduzir. Leitura de placa. Pronto. Você que mora no seu prédio, que está com um sistema de leitura de placas, você pega a placa do seu próprio carro, tira uma foto, imprime num papel A4, vai lá fora, cola esse papel, o conhecido, assim, né? essa Pode é uma mostrar folha branca, Passa aponta sem ela, carro, passa lá e aponta. ou pega algum outro carro seu, bota a placa, aponta lá e vê se abre. Se abrir, cuidado. Porque o LPR, ele é para ser utilizado associado a um outro conjunto, Dispositivo de segurança. um outro dispositivo de segurança. Quando a gente chega lá na feira de segurança, tá o desenvolvedor apresentando a solução de leitura de placa dele e ele tá usando um pedaço de ACM desse tamanho com a placa impressa apontando e mostrando que faz leitura de placa. Só uma Mas observação. o bandido também pode fazer isso, não pode? Total, lógico. Só uma observação quanto a isso. A segurança da LPR, ela foi aumentada, que são alguns analíticos. Mas ela ainda pode ser burlada. Então, numa última reunião que eu tive, né, que a gente vive estudando, agora tem que fazer a leitura de qual é o veículo. Só que quando você está na frente de um condomínio, e vamos supor que agora eu virei o bandido, né? Eu virei o bandido, eu tenho uma spin branca, e a placa da minha spin, ela não passa naquele condomínio. O que eu vou ficar monitorando? Eu vou ficar esperando uma spin branca sair daquele condomínio. Mas saiu não saiu nenhuma spin branca, mas saiu fala qualquer carro aí. Um gol branco. Sai um gol branco. Bora ali roubar um gol? Eu sou bandido, certo? E aí, bandido, ele tem amigo bandido. E o bandido, ele pode roubar o carro que ele quiser também. Então ele não tá preocupado em ir pra cadeia. Arruma um laranja, aluga. Aí, HB20 tem em qualquer lugar? Passou um gol branco ali. Ele pega o gol branco, ele imprime numa impressora vagabunda a placa ali do tamanho normal. E ele vai lá com um lacre na placa e coloca a placa colada. Quando ele chegar na frente do condomínio, aí foi aplicado lá o analítico para identificar que é um gol branco que entrou com a placa tal. O sistema é muito lindo, o sistema trabalhando, o sistema vai ver o carro, vai fazer a leitura daquele veículo ali, opa, é um gol branco de placa tal, e então tá liberado. E aí o sistema vai liberar o acesso. Aí se você me fazer a seguinte pergunta, Isaac, você trabalharia com LPR, que foi o que o Atila falou ali? Eu trabalharia com LPR da seguinte forma, conforme o Atila falou. A LPR, eu trabalharia ela como um gatilho, né? Ela não pode ser um mecanismo de autenticação. Eu jamais utilizaria a LPR como um mecanismo de autenticação. E por que como um gatilho? Hoje a gente, como gatilho, a gente pode utilizar uma câmera com uma leitura de perímetro. Eu faço uma cerca ali, o carro está ali em cima. Eu posso fazer a leitura do tag. Eu posso utilizar um laço indutivo para fazer essa mesma função. Ou eu posso utilizar uma LPR para fazer o controle veicular. Em que hipótese eu faria isso? Vamos supor que o condomínio, ele obriga que os moradores, não obriga não, tá lá no regimento dele que os moradores precisam de cadastrar os seus veículos de utilização. Então tem condomínio que eles fazem um controle de acesso das pessoas e fazem um controle de acesso dos veículos, né, para o veículo ser cadastrado dentro do condomínio. Para você não ter morador com 10 veículos enfiando em tudo quanto é vaga. E aí, quando faz o controle do veículo, você pode limitar o número de vagas. Se esse morador ele tem 2 vagas, ele tem 2 veículos, aí você consegue controlar. Peraí, se entrou o carro 1 do morador, que é tal modelo, tal marca, e entrou o carro 2, o terceiro não vai entrar. E a LPR, ela facilita nisso. Ela vai dizer, olha, exatamente o gol branco entrou da placa tal,
e foi autenticado pela tag, aí tem um outro dispositivo que a leitura é feita através Uma redundância. uma redundância, ou seja, a câmera identifica que é um Gol branco, placa tal, e o tag que está cadastrado lá no nome do morador vai identificar quem é o usuário daquele veículo, né? E, Isaac, tem mais autenticação? A tecnologia, ela permite você trabalhar a sua imaginação, né? O seu bolso é quem manda. Se você fala bem assim... Seu bolso que manda. Na maioria das coisas na vida. Seu bolso que manda. Eu quero ter o extremo da segurança no meu condomínio, e no meu condomínio eu quero tripla autenticação. O que você vai fazer? Aí você vai utilizar a antena e a LPR de gatilho. E você vai liberar a autenticação facial. Ah, pode? Pode. Tudo pode. Então, o carro chega, ele faz a leitura da placa, ele identificou que é o veículo, faz a leitura da tag e ele confirma o usuário e o apartamento. Mas espera aí, se eu emprestei o carro para fulano e fulano é de má fé, ou se o meu carro ele foi roubado, ele não vai abrir o portão pro bandido? É o meu carro, ele vai abrir pro bandido. Sim. Beleza, você vai abrir, vai ter que abrir o vidro, aí coloca lá o guarda-chuvinha para não molhar, né? A pessoa vai ter que abrir o vidro e olhar pro pessoal. Aí você tem uma tripla autenticação. Melhor do que a do WhatsApp. Pausa aí. Lembra que eu falei aqui alguns minutos atrás? Ah, beleza, mas é só roubar um Gol. Já que o bandido pode roubar um Gol para botar uma placa, ele também pode roubar o próprio Gol do próprio morador e entrar no prédio. Mas não vai poder roubar agora, o rosto. Quer ver uma outra coisa? Quer ver uma outra coisa que ele pode fazer? Ele pode tirar a placa do carro. Ainda mais placa Mercosul não tem lacre. É só desparafusar. Ah, tá parado aqui. Sabe? Quem nunca deixou o carro na frente do prédio em algum lugar? Tirou a placa. Lembrando que achei a placa na enchente, né? Isso que o Isaac tá falando é, exemplo, algumas validações. Eu posso chegar no condomínio, ler o tag, como ele disse. Ah, beleza, esse carro tem tag. E a placa bateu. Por que alguns condomínios querem colocar o LPR? E aí, a gente até pediu para uma síndica gravar um vídeo de educação nos condomínios e sobre os moradores que não respeitam o controle de acesso. Lá tem um portão mais rápido do mundo, eles querem entrar no vácuo, aí o condomínio investe uma grana para colocar o melhor sistema e aí o pessoal quer... Aí ela falou assim, quanto mais vocês batem, mais a Froistec ganha dinheiro. Então, muitas vezes, todo esse investimento em tecnologia não é nem só por causa do bandido. Você tá lá, você gasta uma grana colocando tecnologia, mas também por conta do próprio morador. Por quê? O morador sabe ele mesmo burla o sistema. Ele mesmo quer burlar, sabe? Porque, olha só, ele sabe que o seu apartamento, Walter, como foi a primeira pergunta aqui, tem um corretor, beleza. Aí ele sabe que o seu apartamento tá para alugar e sua casa sua vaga tá vazia. Aí ele tem direito a 2 vagas, mas ele tem um terceiro carro, ou ele vai receber alguém. Aí ele dá um migué pra entrar com o carro dessa outra pessoa pra botar na vaga do apartamento que não aluga. Aí o morador chega lá pra mostrar, tá ocupada a vaga, aí tá confusão armada dentro do condomínio. Então a maioria das soluções de controle de acesso que a gente acaba implantando é pra evitar ou resolver conflitos por gente que não respeita o espaço do outro, tá? E aí logo nós ganhamos dinheiro. Então eu falo, quanto mais vocês desrespeitam, quanto mais vocês fogem das regras, mais nós ganhamos dinheiro. E aí parece que quando a gente cutuca isso, aí a pessoa passa a andar certinho só pra gente não ganhar dinheiro. Então tá bom. Então se esse é o gatilho, vamos usar, porque o propósito final é entregar segurança, certo? Sim, total. Então onde que o morador quer burlar isso? Beleza. O meu prédio, o controle de acesso é por controle, botãozinho. Aí o carro dele tá lá ocupado a vaga. Aí ele sai com o controle, aí entra com outro carro e usa o controle. Aí o que o prédio quer fazer? Então vamos botar tag, porque agora o tag tá colado no carro. O cara vai lá, recorta o tag, bota num durex, e aí ele tira ou coloca num papelzinho e ele quer entrar com o tag apontando pra mão. Com a mão. Aí, beleza. O que o condomínio pode fazer agora? Coloca uma validação pra ver se o tag tá batendo com o carro. Joia? Ah, beleza. Agora eu tenho o tag no carro. Aí o meu filho de 16 anos até sabe dirigir, mas ele pode dirigir dentro do condomínio? Não. Não pode. Aí é a hora que você pode botar um facial, porque o carro tem tag, a placa está cadastrada, mas
uma criança não pode sair. Eu aprendi a dirigir com 10 anos de idade, tá? Porque eu morava na roça e fui treinado que se meu avô passasse mal, eu pelo menos ia até a cidade buscar socorro. Então, fui preparado para isso. Beleza. Mas aqui na cidade, uma criança de 10, 11, 12 pode sair dirigindo um carro? Não. Mas a Nem gente na viu, roça pode. nós temos notícia, nem na roça, né? Nem mas na roça. Aqui, Mas a gente teve notícia recente aí da criança que tio. pegou o carro e destruiu outros carros dentro Eu vi já. do condomínio. Então se eu sei... Caso do nosso tio. Meu Caso tio do nosso tio. acabou de sofrer um acidente. O filho dele de 11 anos de idade achou ele caído lá com a perna fratura exposta. O menino de 11 anos foi lá, pegou a caminhonete, manobrou, estacionou do lado, jogou ele em cima Lá na roça. da caminhonete na roça agora. Levou ele, chegou com ele lá em cima da caminhonete. Então, Freud na mesmo, roça, esse menino. na roça não tem jeito. Esse Com a menino é um perna Freud. Esse não é um arregaçada, Freud, esse menino. É. Sem dúvidas. Mas dentro desse assunto, tá vendo como o assunto controle de acesso é um assunto tão abrangente? É abrangente demais. Né? Dá Por pra gente isso- fazer 4 podcasts. Por isso que só. quem tá nos Na assistindo metade. aí, esse podcast, coloca aí as perguntas e se você tá se identificando com alguma coisa, pra depois a gente vir mais uma vez com outro podcast, Walter, Boa. com muito mais informações, porque isso é gigante. Mas, Walter, eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para investir. Agora que entra o termo que eu não tô aqui para te vender, mas isso é balela, isso é conversa fiada. Condomínio que fala que não tem dinheiro para investir é conversa fiada. Eu atendo condomínio pobre hoje, que é rico em segurança, e eu atendo condomínio rico, que é pobre em segurança. Olha a diferença. Qual é a prioridade? É mesmo a segurança? Ou a cervejeira. Ou a cervejeira? Então eu tenho muitas realidades aonde a prioridade nunca foi a segurança. Tem condomínio que até altera a prioridade da segurança. Condomínio não. Tem pessoas que se dizem síndicos que alteram ali a prioridade da segurança para a prioridade do caixa 2. É o que mais está saindo hoje no noticiário. A gente que tem um algoritmo ali treinadinho do Então, Instagram, toda semana tem uma novidade de Tem. síndico sendo preso, desvio, Verdade. caixa 2, você sabe qual que é a prioridade nos condomínios hoje? Ah, A realidade no nosso Brasil? A prioridade é lazer. Não é bem-estar não, porque bem-estar envolve segurança. área A de prioridade é lazer. Entende? Então a prioridade é o que vai me fazer rir, não o que vai me proteger. Entendeu? Porque lazer. Não assim, é evitar o que vai me fazer chorar. a adrenalina ela me faz rir, mas ela pode me matar, não pode? Total. Então, assim, não é o que vai me proteger, é o que vai me fazer rir. Então, essa tem sido a prioridade nos condomínios. E, assim, eu gostaria até de ensinar para alguns condomínios, né, como fazer para ter segurança. E aí, ao invés de você fazer uma reserva para você investir numa emergência, faz uma reserva para você investir em segurança. Então, por exemplo, pode procurar no seu condomínio. E aqui, eu não tô para me vender. Isso é para qualquer lugar do Brasil. Você aí de qualquer lugar do Brasil que você estiver assistindo, você pode convocar uma assembleia e sempre levar para os moradores, tá? Eu não posso investir agora, mas eu posso fazer um planejamento para eu investir em segurança. Então, já que eu vou fazer esse planejamento e eu vou fazer um fundo de reserva, faz um fundo de reserva com parte desse fundo de reserva para ser aplicado em segurança. Precisa de uma cancela? Coloca lá, coloca lá na ata, investimento em cancela. Ou então chama um especialista em segurança e faz o que eu gosto muito de fazer nos condomínios. Faz um levantamento geral do que eu posso fazer para eu literalmente blindar o condomínio. Fecha trava-dog para portão de garagem, facial para entrada social e entrada de serviço, eclusa, clausura, para entrada social e entrada de serviço, barreira, cerca elétrica, tudo o que você puder colocar para blindar no seu condomínio, faz um levantamento. Quando você fizer esse levantamento, você vai juntar com os moradores, você vai diluir isso em quantos anos? Você vai virar para os moradores e vai falar bem assim, quantos anos a gente pode pagar isso? A gente não pode pagar em 12, mas a gente pode pagar em 4? A gente não pode pagar em 4, mas a gente pode pagar em 8? Tá, então, se eu posso pagar isso em 8 anos, e vai ficar R$10 para os moradores. Isso em 8 anos. É só um exemplo. Sim, né? claro. Acredito que fique até menos. E vai ficar R$10 por moradores dentro de 8 anos. Você faça. Sabe por quê? Porque se você não fizer essa coleta desses R$10 por moradores para você aplicar em 8 anos em segurança, vai passar os 8 anos.
e você vai estar com o seu condomínio capengando, sem segurança desvalorizado, nenhuma, defasado, desvalorizado, sem nada. Desonrado. Só que e assim, ninguém vai querer comprar lá. Ô, Walter, eu visitei um condomínio recente e um condomínio lindo, lindo na Praia do Canto. quem vai pegar o último? Um dos mais chique, assim, a nível de acabamento, certo? Mas o condomínio ainda não tem um controle de acesso facial. Nem o básico. Ele não tá passando essa... E aí os moradores, como assim? Aí eles citam, o condomínio tal tem, olha aqui do lado. Então, isso desvaloriza. Então, não é somente pela segurança também, mas pela valorização do patrimônio, inclusive... do seu patrimônio. A outra pergunta que eu selecionei aqui, não sei se tu separou alguma das tuas caixinhas. Não, aqui é tudo da cabeça. Pois a gente eu vai... separei aqui duas porque eu achei muito aqui é boa. vivência. A primeira já foi, que vocês têm mais que eu. A primeira já foi. Ó, só uma reflexão. Quando você faz um buraco grande numa fonte, vira uma represa. Quando você faz um caminho para esse buraco grande, ele vira um rio. E se você fazer ele descendo uma ladeira, aonde ele possa seguir, ele não vai ter fim. Ele vai ligar num outro rio e ele vai dar continuidade. Então isso que a gente está trazendo para você é mais ou menos o rio que virou o nosso conhecimento. A gente vive isso, a gente transborda isso. Boa. E a gente tem prazer em falar disso. Então hoje a gente não precisa mais ensaiar para falar controle de acesso. A gente fala o que já está internalizado, né? Eu sei que tem muita gente que não dá ouvido, acaba sendo roubado, assaltado, sequestrado, um monte de coisa acontece porque não dá ouvido pro especialista. Mas quando você vê que tem um especialista que ama o que faz, igual eu e esse cara aqui ama, que tem muitas outras pessoas que são reflexo disso, né? Quando você tiver um especialista que ama o que faz e que o cara abre a boca com felicidade para te falar o que você precisa para trazer mais segurança para sua família, porque assim, casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau não, entendeu? Então, tipo assim, eu penso que se eu tô pensando na segurança da minha família, o que eu posso fazer também para agregar na sua? Então eu vou compartilhar o meu conhecimento com você com todo prazer, sem cobrar um centavo. Então, assim, as pessoas que estão recebendo agora essa informação não tá recebendo, não tá pagando um centavo. Então, você pode tirar disso daqui e falar, poxa, eu vou aplicar isso aqui na minha família, porque os caras estão tirando conhecimento de anos, né? Para poder compartilhar de anos, para poder compartilhar com a gente, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é pegar parte disso e aplicar na minha casa, no meu condomínio, para eu poder trazer um bem-estar para os moradores e para toda a nossa família. Total. Vocês estão falando logo que vocês têm de experiência e é por isso que eu trago especialistas como vocês. Quanto tempo de mercado vocês têm? Lá ele de novo. Quanto tempo de mercado vocês têm? 15 anos registrado. 15 anos registrado, sem contar o que não está registrado. Os por fora. Porque eu comecei a trabalhar, só para você entender, vou falar muito não, mas eu comecei a trabalhar, que eu tive que ficar independente muito cedo, eu ainda era menor de idade. Mas eu estudava e trabalhava. Só que aí teve que aguardar eu atingir a maior idade pra gente registrar a empresa. Eu ensinei ele. Entendeu? Entendi. Eu ensinei ele. Aí vamos tornar esse podcast polêmico agora. Aí eu ensinei ele. Não, ele me ensinou a achar a fonte. Entendeu? Não, mas aqui, tem uma história engraçada, pra gente não perder o assunto. Mas a gente instalando ainda a antena e eu prendendo aqui, né? E aí a gente tava atendendo um cliente prendendo assim, prendendo com tipo assim, é aquela segurança de fazer a instalação, né? Não deixava eu voar. Aí o Isaac foi lá e atendeu o cliente escondido de mim. Enquanto eu fazia uma instalação, ele foi lá atender o outro cliente, já voltou com o dinheiro na mão. Aí chegava com o dinheiro. Aí eu já falei, rapaz, esse moleque é bom, hein? E aí quando a gente foi abrir a empresa, nossos pais fora do país, o Isaac menor de idade, então a gente não conseguia abrir o CNPJ da empresa. Até então eu ainda era MEI. E aí, quando o Isaac ficou, a gente foi assim, o Isaac ficou de maior em junho, aí em agosto saiu um CNPJ. Hoje sai mais rápido, mas na época demorou um pouco mais. Então a gente esperou ele ficar de maior para poder... Aí sim, a Froistec foi fundada em 8/8/2012, foi ter o CNPJ em 2012, porque a gente tinha que esperar um menino aqui fazer 18 anos. Valoriza meu conhecimento. Ficar de maior. Valoriza meu conhecimento. Bom, nós estamos em 2025. Valoriza meu conhecimento, porque nesse período eu tava para ir para Espanha, certo? Eu tava para ir para Espanha. O vizinho da minha mãe jogava no
fazia teste, na verdade, né? No clube do Barcelona. Legal. Eu ia fazer teste no clube do Barcelona. Eu me garantia que eu jogava muita bola, entendeu? Então eu deixei de ser jogador profissional do clube do Barcelona pra poder estar aqui compartilhando esse E agora tá jogando. Eu tô batendo bolão aqui. Boa. Entendeu? Valor, eu tô jogando, eu tô fazendo aquele cruzamento. É jogador caro. Ó, mata já viu no que é peito, lateral, né? mata no peito e faz o gol. É jogador caro. Pois mata no peito essa aqui que eu anotei também. Já tirei o goleiro. Tirei aqui da caixinha que eu abri pro pessoal. Vamos lá. E eu acho importante, acho legal. De que forma, inclusive, conversa com o que tu falou, sem querer, sem nada combinado, conversa com o que tu falou sobre cultura do pessoal do condomínio, dizer que tem no condomínio do lado, porque não tem no meu. De que forma síndicos e administradoras podem promover a cultura de segurança para os moradores e para os colaboradores que também convivem ali? Essa eu quero responder. Essa é boa, né? Essa é muito Sabe o que boa. eu quero responder O problema essa? é que você quer, eu também quero, mas eu te dou a vida. Não, eu quero responder essa porque essa é uma dor. Essa é boa, essa dor é minha. Parabéns aí pra você que enviou. raiz, Ô, Walter, meu, é raiz. essa dor é minha. Legal. Sabe por que essa dor é minha? Lá ele. Olha o que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora. Parece contraditório, mas sabe o que equivale esse controle de acesso facial aí do seu condomínio? Porcaria Sua nenhuma. vida. Não vale nada. Não vale nada. Esse tag, toda essa tecnologia não vale nada. Nada. Eu garanto que tem prédio que não tem nada disso E funciona melhor. e que é muito mais seguro. Não é nem que funciona melhor, não. É muito mais seguro do que o prédio com controle de acesso. Ah, Tila, mas como assim? Você tá descredibilizando o que você vende? Sabe por quê? Porque segurança também envolve pessoas. E se eu não tiver um comportamento, não procurar cuidar da segurança da minha casa, do meu condomínio, onde, como nós aprendemos com o Isaac, Cultura. que o condômino ele é sócio da De uma cada grande fração daquele vidro, daquela fachada. Então, se não tiver, não vale de porcaria nenhuma. E eu, Átila, tem muitos síndicos que eu imploro para me convidar, não é para vender nada. Pra apresentar. Exatamente. Não é nem... É o seguinte, eu só quero estar lá no condomínio levando orientação de segurança. Informação. Alguns, até clientes nossos. Eu não vou lá para vender. Já tem. Já tá lá o meu controle de acesso facial, a minha tecnologia já tá lá. Já estou dentro. Mas eu só falo assim, você vai fazer uma assembleia, me chama, me dá 10 minutinhos para eu ir aí, para eu ir falar sobre comportamento de segurança. Depois eu pego minhas trouxas, vou embora. E aí você continua com as outras pautas. Digamos que você vai fazer uma assembleia, você vai falar de infiltração. Sabe por que eu digo isso? Porque obrigado aqui agora a todos vocês síndicos que nos convidam. Eu tenho um síndico que faz questão também de nos convidar para estar presente em todas as assembleias. E eles separam lá a primeira pauta. E aí eu faço questão de ir em todas que eu puder. Eu só não posso quinta-feira, tá, gente? Mas todas que eu puder, eu faço questão de estar lá. E o que acontece? Eu chego no condomínio e falo, gente, eu sou o Átila. Quando não sou eu, tá o Isaac. Quando pode estar nós dois juntos. Da Afrostec, a empresa responsável pelo sistema de segurança aqui do condomínio. Eu estou aqui para ouvir vocês. Primeiro, sobre o que está implantado aqui. Tem alguma observação? Aí a gente toma nota. Porque como que eu vou criar soluções de segurança se eu não estou ouvindo o meu Feedback cliente? do cliente. Depois disso, morador, você sabe por que você não tem que entrar no vácuo? O veículo da frente entrou, você não tem que entrar junto? Agora, morador, você sabe o motivo porque o seu prédio tem uma clausura, um facial aqui, um outro aqui? Então, se eu coloco os equipamentos e se eu treino as pessoas a elas saberem como agir. Então foi preso no final do ano agora uma quadrilha em Minas Gerais especializada em roubar apartamento. E como que ela fazia, Walter? E é um exemplo que eu falo em assembleia. Essas falas que eu tô falando aqui já são falas treinadas. Porque eu tô tão acostumado a falar isso dando um treinamento de segurança. E isso com base no que eu aprendi. Porque é o seguinte, eu fico o tempo todo estudando essas situações para criar esse cenário. E o Isaac vai lá e bota para funcionar. Entendeu? Ele gerencia o time que faz funcionar, tecnicamente. Então, todo condomínio, vê se você não se identifica com isso agora. Tem aquele morador que de manhã ele sai, vai na padaria. É ritual daquele cara. Também, aquele todo dia de manhã vai pra academia, aquele todo... essa mulher dessa quadrilha passava por você e falava, bom dia, vizinho.
Lindo, Daqui cheiroso. 2, 3 dias de novo, ela passava, ô vizinho, bom dia. Isso fora do condomínio. Fora. Ela Esperava- tipo, ela passava por você na esperava rua, o assim. Átila sair Ela ali olhava do o seu, condomínio. ela Ela olhava o tava seu, atrás de uma árvore escondida. ela olhava o seu Você via. comportamento, já sabia mais ou menos o horário que você saía, só pra cruzar com você numa parte do caminho ali. 3, 4 vezes que ela fazia isso, ela já encontrava com você ali pelo caminho. Aí o seu prédio com facial, olha só, com controle de acesso facial, com clausura. Aí você chega lá, olha no facial, ela te cumprimentou, você já criou ali uma conexão, porque você tá vendo aquela pessoa direto na rua, te chamando de vizinho, porque ela já estudou a sua fragilidade. E aí, beleza, você chega, olha no facial, ela entra do seu lado. Você passa pela clausura, olha, ela entra do seu lado. Vocês entram no elevador junto, ela dá um migué, vou aqui no meu carro, tal. Aí você vai embora, agora ela tá dentro do prédio. E ela não vai roubar você, ela vai roubar um outro seu vizinho. Ela só usou da sua fragilidade. Então a gente precisa levar informação, orientação às pessoas, porque as pessoas pensam assim, minha vida é muito tranquila. Eu sou aposentado, eu vou na igreja, eu passeio com o meu cachorro. Mas no seu prédio mora um promotor de justiça que tem gente doida pra matar ele, quer usar da fragilidade sua pra poder entrar e matar ele dentro do seu prédio. No seu prédio também pode morar um traficante, como a gente tem vários condomínios, já teve situação de identificar isso, da polícia bater lá pra buscar. E pode ter gente querendo lá se vingar desse cara por algum motivo, mas vai usar da sua fragilidade. No seu prédio também tem um morador lá cheio da grana e que guarda o dinheiro e a joia dentro do apartamento, e que vai ter gente que vai usar da sua fragilidade pra poder entrar no condomínio e roubar o seu vizinho. Então, não é só pensar em mim, porque eu sou gente boa. O promotor também é gente boa. E ele tá muitas vezes combatendo o crime. E às vezes você tá em risco por conta de uma pessoa que mora no seu condomínio e que ela precisa de muita segurança. Então, por isso, a gente tem que abrir a mente e ter um comportamento melhor ao acessar do condomínio. Entrou uma pessoa que eu não conheço do meu lado, qual vai ser a minha ação? Aborta a entrada. Né? Dá uma segurada. Dá uma vê segurada. O que acontece. Assunto importante pra tá. E aí fica aí minha dica. Síndicos, levem. Não segura as ondas sozinho. Você tem profissional? Leva o profissional pra levar pra a isso que o orientação terceirizado tá ali, né? de segurança. Aí, Isaac. O prédio tá equipado, sabe com o que, Isaac? Fala comigo. O prédio está equipado com controle de acesso por tag, chaveirinho. Chaveirinho. De mão. Beleza? Chaveirinho. E aí, esse pode ser o que for. E esse síndico, esse morador, esse conselho, está tão preocupado com segurança, Walter, que ele colocou chaveiro para entrar e chaveirinho para sair. Por quê? Para ter o controle de acesso de quem entra e quem sai. Quem entra e quem sai. E agora, Isaac? Tá lá o chaveirinho para entrar, para sair. Pegou um fogo no apartamento 802. Aí volta pra Tocou o pegar. alarme de incêndio. E agora, Isaac? Volta pra pegar, uai. Lembra da Boate Kiss? Lembra? Como é que foi? Santa Catarina, né? Quantas pessoas morreram na Boate Kiss? Sei que foram muitas, né? Algumas. Algumas pessoas, né? Por que acha que eles morreram? Não conseguiram abrir a porta. As pessoas se tumultuaram umas em cima da outra. Morreu porque respirou fumaça. Morreu porque não conseguiu abrir a porta, cara. Você entendeu? Então, assim... Pessoas caíram uma por trás da outra aqui. Como que você puxa a porta, um monte de gente caída atrás de você? O Átila utilizou o exemplo do chaveirinho. Posso fazer? Posso. Só que o controle de acesso ele é mais do que controlar acesso. Às vezes um controle de acesso bem elaborado precisa de um dispositivo mecânico para poder, numa urgência, liberar a porta. Então, quando você faz uma alternativa onde você quer controlar o acesso interno e o acesso externo, você precisa ter os dispositivos e os moradores treinados para, numa eventualidade dessa, o morador ter uma alternativa de salvar a sua vida. Porque aí muitas pessoas saem fechando e bloqueando todas as portas do condomínio. Se você for pesquisar num contexto geral, você vai encontrar muitos acidentes. A proporção não é de 100 para 1, a proporção é muito grande. Você vai encontrar muitos acidentes. É muita gente que perde voo, é muita gente que
chega atrasado na consulta, é muita grávida que ganha um neném dentro do carro, então é muito médico que não chega a tempo de fazer a cirurgia, são muitas coisas que acontecem o tempo inteiro. E nós falamos aqui sobre uma situação de incêndio que é uma gravidade gigante. Mas a gente orientou um condomínio não faz muito tempo, né, Isaac? O pessoal quebrou a porta de vidro para poder sair. Porque travou lá a fonte. E foi entregue assim pela construtora e travou. E as pessoas não conseguiam liberar a fechadura. Rebentaram o vidro, era uma porta de vidro. Para poder sair do condomínio. Poderia se machucar, teve um prejuízo. Então, uma porta, pode reparar, gente, a porta de saída aí eu vejo isso. Ó, nós vamos corrigir um condomínio agora. Que nós estamos implantando a solução de portaria remota nossa. E a porta que está lá, e que estava lá anteriormente, é a empresa que colocou a fechadura eletromagnética, porque geralmente você tem a porta de vidro aqui, e ela pode abrir tanto para dentro quanto para fora. E aí, beleza. Na hora que você bota uma fechadura, você vai ter que determinar o lado que essa porta vai. E nesse caso, a porta está abrindo para dentro. Mas se você for lá olhar na norma técnica, os bombeiros militar, e se você for olhar nas ABNTs, nas normas que estão relacionadas às saídas, se a porta é pivotante ali do hall, ela tem que abrir para fora. E o que mais tem aí é porta, que aí colocou a fechadura eletromagnética e colocou abrindo para dentro. E aí, se vocês não sabem, né? E eu gosto muito de citar isso, porque assim, eu quero que as empresas que são do nosso segmento façam correto também, porque se eu entro para poder assumir, é menos um trabalho para ter que ficar consertando isso. Sobe a régua do mercado. Sobe a régua. Total. Então, por que eu preciso informar isso para o meu cliente e tem que mudar? Walter, digamos que o condomínio foi entregue lá em 2010. A gente falou agora aqui da idade da Froistec. 2010 a Froistec existia? Não. Ela foi fundada em 2012, certo? Beleza. Você me contrata agora em 2025. E esse prédio já estava lá em 2010 com essa fechadura para dentro. Ou seja, foram aí 15 anos de vulnerabilidade. Mas não aconteceu nada. Só que o Código de Defesa do Consumidor, pesquisa aí no artigo 14, ele diz que o prestador de serviço responde independente da culpa por danos causados ao terceiro, seja pela falha na prestação de serviço ou por falta de informação sobre as suas fruições e riscos. Ou seja, se eu sei, se eu omitir e se ocorrer um sinistro, não fui eu que vendi, não fui eu que instalei, a partir daquele momento a culpa é minha. Agora, se eu te orientei, você negligenciou, documentei, dali pra frente a culpa é sua. Você assumiu a culpa. Porque o síndico responde civil, criminalmente. Só que tem um detalhe. Criminalmente, civil, ambiental, tudo. O bom que um pouco que você já conhece a gente. Eu apresentei ali, a correção precisa ser feita. O síndico me empurra com a barriga. O que eu faço, Walter? Demite o cliente. Cancelamento de contrato, sabe por quê? Irmão, acabamos de participar de um evento fantástico, né? Aconteceu agora aí, o Condo Expert montou o estúdio lá, coisa linda. Várias empresas vai lá, bota um estúdio, bota o stand, divulga a marca. Sim. Cara, para depois o seu cliente virar uma propaganda negativa. Um detrator da marca, né? Né? Então. Eu demiti um contrato de R$6.000. Perguntaram pra mim se eu era louco. Se eu era maluco. Você é louco? Aí minha resposta, né? Eu falei, cara, é melhor eu demitir esse contrato de 6.000 do que eu perder meu nome, minha referência. Então, olha pra um condomínio. Olha a quantidade de moradores que entra ali. A quantidade de vidas passa por ali. A minha preocupação não é só para eu proteger aquelas vidas. Mas a minha preocupação também é não denegrir o que eu construí. Entendeu? Então é uma das preocupações que eu tenho. Então era condomínio que escolhia cabeamento mais barato, marca mais barato, tudo inferiorizado. Tudo que ia dado de cabeça e eu falava o barato que sai caro. O barato que sai caro. Walter, você já viu quanto... O negócio pra gostar do barato sai caro. Você já viu a tal da raça do síndico. Você já viu quanto tempo de podcast a gente já falou aqui? Cara,
Rende muito, né? 1h30 mais ou menos, né? Então, para esse podcast não ficar mais pesado, nós vamos chamar para finalização desse podcast. Boa. Sabe quando o Isaac também, começa a falar e ele só... deixa o gostinho na boca do consumidor? Gostinho de quero mais. Porque agora a gente vai pedir para vocês fazerem a pauta, você, espectador, que você quer saber mais. Boa. Porque tem muitas coisas quando a gente fala. Você pode pedir um tema específico, né? Porque... A controle de acesso, a segurança, ela é muito ampla, abrangente. Total. Né? Então, primeiro lugar, como a gente começou falando esse podcast aqui, você não precisa instalar nada. Comece primeiro observando os seus hábitos, sua cultura. De comportamento. Cultura de comportamento. Perfeito. Você não tem sistema nenhum de segurança. Combina com quem você vai receber na sua casa uma palavrinha, um códigozinho. Isso serve até para você com seu filho, com a sua esposa. Se você receber aquele trote. Tô aqui com meu filho, seu filho. Eu vou matar ele, eu vou arrancar a orelha, faz o pix. Deixa eu falar com ele, mamãe. Aí você fala assim, filho. Aí faz aquela pergunta que você treinou. Se o bandido não souber, então não é seu filho. Fica tranquilo. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Nem precisa ser essa, porque pode estar no Viva Voz. Então, ensinar para vocês. Boa. A pergunta pode ser simples. Pode ser a pergunta, ela não pode fugir do contexto. Então, a pergunta pode ser, sempre que você perguntar se o seu filho está bem, ele vai responder que... Vamos dizer que ele vai responder tudo estou ótimo. bem. E se ele responder estou bem ou tá tudo ótimo, é porque não tem nada bem. Entendeu? Agora você pode combinar com seu filho. Filho, você está bem? Aí a palavra certa para ele dizer que ele está bem é tô de boa. Então ele vai acostumar a responder sempre para você. Mãe, tô de boa. Pai, tô de boa. E treine. E treina. Agora, quando ele falar estou bem, é porque ele não tem nada bem. Vai ficar Ou pro se- próximo podcast esses assuntos, senão a gente vai estar entrando em outras. E só pra fechar, se não responder nada, não é seu filho. Boa. boa finalização. Então, Walter, simples, começa pelo o básico bem feito, para depois você vir escalando. Se você não fizer o básico bem feito, não adianta você colocar o melhor sistema de segurança que não vai trabalhar, não vai resolver. Então tem que trabalhar as pessoas. Síndico, dê oportunidade, apresente, trabalhe, converse, treine pessoas. Walter, é contigo. Perfeito. Então, gente, depois dessa breve aula que a gente teve, né? Foi, assim, muito tempo, muito assunto para pouco tempo. Então a gente pode aí criar mais conteúdo a respeito de controle de acesso e segurança para condomínios. Se você tem alguma pergunta específica, joga aí nos comentários do YouTube ou do Instagram, que a gente também vai soltar alguns cortes. Fiquem à vontade, tá? A gente está aqui na correria para fazer esse conteúdo justamente para ajudar. Como a Átila falou, não necessariamente você tem que contratar o serviço da Froistec. Não, mas seguir ali o básico bem feito. Fugir do barato que sai caro. Trazer ali, se não a Froistec, lógico, empresas que atendam a contento. Vou ficar feliz, né? Se contratar a Froistec. Se Mas for na Froistec, né? a Átila vai ficar feliz. Mas se não for, procure pelo menos uma empresa que vai deixar o seu condomínio, sua família e seus amigos seguros. Porque isso é muito importante. Tá? Então, com esse conteúdo maravilhoso, com essas duas pessoas maravilhosas, que eu agradeço a vocês e me despeço de mais um episódio de número 17. Obrigado por todos. O convidado fecha, né? E o convidado fecha, com certeza. Vou jogar pra aí. Obrigado demais pra vocês que estão nos assistindo, que estão sempre aí conosco e mandando qualquer informação. E como é de praxe, de fato, Isaac, não sei se foi de propósito, mas de praxe o convidado ele fecha. Então, meu irmão, fala ali como diz o Átila. Olha pra aquela câmera ali, manda uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá no fundo do seu coração, pro pessoal. Pra refletir? Pra endossar o que a gente conversou e fazer uma reflexão. Frase muito simples, tá? E bem objetiva. Nada é de hoje para amanhã. Mas se nada hoje você não fizer, amanhã você continuará tendo nada.